Porque sabeis que não é por bens perecíveis como a prata e o ouro que tendes sido resgatado da vida vã, da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo. Não foi por coisas perecíveis que você e eu fomos comprados. Nós custamos o sangue de um Deus. Você custou a vida derramada do próprio Deus feito carne. Quando alguém falar que você não tem valor, quando alguém falar que você não vale nada, você vai lembrar: eu custei o preço de um Deus, um único Deus que deu a vida por mim. Hoje eu quero falar para você do poder desse sangue de Jesus na sua vida, o poder dessa devoção e como vivenciar esse sangue de Jesus no prático da sua vida, vivenciar essa devoção no seu dia a dia. Eu quero começar lembrando que o Apocalipse capítulo 12 vai dizer que desde o princípio, quando houve a grande batalha no céu, a vitória foi pelo sangue do Cordeiro. Mas como assim, irmão Luiz Maria? Os anjos não são redimidos pelo sangue de Cristo. Os anjos não têm corpo para Deus precisar se fazer corpo e redimir o corpo deles. Um ser corporal como nós somos, sujeito à morte como nós estamos por causa do pecado. É verdade. Mas os anjos se decidiram, aqueles que iriam aceitar um Deus que iria se fazer carne, que iria dar a vida pelos seres humanos, e os anjos que não aceitaram esse Deus se fazer carne e derramar o seu sangue pela salvação dos homens. Por isso, os anjos que não aceitaram a pessoa de Jesus, a sua encarnação, vida, morte e ressurreição, se precipitaram aos abismos. E os anjos que aceitaram a encarnação do Verbo foram glorificados e são os santos anjos de Deus. Então a salvação é cristológica. O mistério da redenção no sangue derramado de Jesus é para a salvação dos homens, sim, mas os anjos que não aceitaram esse sangue derramado, que não aceitaram esse Deus feito carne, derramando a sua vida, porque derramar o sangue é derramar a vida, os anjos que não aceitaram isso se condenaram. Por isso eles têm pavor do sangue de Cristo. Por isso eles têm pavor do sangue redentor que nos deu vida quando nós estávamos mortos. Agora, a palavra de Deus vai dizer em Apocalipse, como eu disse, eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Vai falar que a vitória de Cristo vai chegar até nós por meio desse sangue do Cordeiro. Mas o Evangelho de João, a carta de João, o mesmo que escreveu Apocalipse, vai explicar como é que chega até nós essa graça que Jesus comprou com o seu sangue precioso. Como é que chega até nós essa graça? Está em João, 1 João, capítulo 5, versículo 6. Está dizendo: Jesus que veio a nós, não somente pela água, mas pela água e pelo sangue. Eu vou repetir para você. Jesus chega até nós não somente pela água, mas pela água e pelo sangue. Você pode ler com calma depois. Primeira carta ou epístola de São João, capítulo 5, versículo 6. Eu quero te explicar essa passagem bíblica. Os protestantes acreditam que o batismo nos insere no corpo de Cristo. Infelizmente, acreditam de uma forma diferente dos católicos. Para eles, o batismo não apaga os nossos pecados. Eles não entendem na profundidade o mistério do corpo físico de Jesus. Deus se fez carne e habitou entre nós. Infelizmente, por causa do desvio de Lutero em 1517, a doutrina foi se enfraquecendo sobre o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Mesmo assim, a grande maioria dos protestantes conservam o básico da fé, o essencial, que Deus é um só em três pessoas, que Deus se fez carne e habitou entre nós, na pessoa de Jesus Cristo, e que Jesus deu a sua vida para nos salvar.
eles acreditam no básico da fé. E por isso, mesmo estando contaminados com algumas heresias, alguns desvios, o batismo da maioria deles é válido. Nos insere no corpo de Cristo. São nossos irmãos em Cristo. São realmente inseridos, são tornados filhos de Deus, revestidos da pessoa de Jesus Cristo. Mas a primeira carta de São João, eu vou abrir para você aqui, eu acho que é importante ler do jeito que está escrito aqui, primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 6. 1 João 5, versículo 6, está escrito assim: Ei-lo, Jesus Cristo, aquele que veio significa chegar até nós, aquele que veio pela água e pelo sangue, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é quem dá testemunho dele, porque o Espírito é a verdade. Olha, meus irmãos, anota essa passagem bíblica. Porque Jesus Cristo chega até a sua vida pelo batismo, pela água, que é santificada pelo Espírito. Quando é feita a invocação do Espírito Santo, quando você vai batizar alguém, porque não somente o padre, o diácono, mas numa situação urgente, até mesmo qualquer leigo pode batizar alguém, se for necessário, é o próprio Espírito de Deus que gerou Cristo em Nossa Senhora, que vai gerar Cristo na sua alma. Como Jesus vai dizer a Nicodemos em João capítulo 3, quem não nascer da água e do Espírito não vai ver o reino dos céus. Quem não for batizado e não será salvo, está lá em Marcos capítulo 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Mas irmão Luiz Maria, então quem não for batizado vai para o inferno? Não é isso que estou dizendo. Mas entrar no céu não entra. E nós vamos ter o juízo final. Pode ser que só vai entrar no céu no juízo final, no último dia, no fim do mundo, no fim de tudo, não é nem no fim dos tempos, não, no fim do mundo. Por isso os santos faziam todo o sacrifício para batizar o máximo de pessoas possíveis. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. No batismo, Jesus chega até a sua alma se une, se torna uma só com Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. Mas João disse aqui na sua carta que ele não chegou a nós somente pela água, mas ele chegou a nós pela água e pelo sangue. Por que ele enfatizou isso? Jesus Cristo não veio até a nós só pela água, mas pela água e pelo sangue. Filho, filha, a primeira vez que Jesus veio aqui na terra foi pelo ventre de Maria. Ele se encarnou, cresceu na Sagrada Família, foi cuidado por São José, até dar a sua vida por nós. Mas ali, no alto da cruz, quando o seu coração foi aberto pela lança, ali jorrou para a humanidade inteira os sacramentos da igreja. Assim como de Adão, que dormia, que deitava, e a palavra de Deus diz que enquanto Adão dormia, do seu lado aberto, Deus tirou sua esposa, Eva. Assim, do lado aberto do novo Adão, nasceu a igreja. Nessa hora nasceu a igreja. Entenda bem isso. Desse lado aberto de Jesus jorrou sangue e água, que são os sacramentos da igreja. O que alimenta as almas, a igreja inteira, é esse sangue e água que jorra do coração de Jesus. A água representa os sacramentos de purificação da alma, assim como a água lava. Assim o batismo, assim a confissão. O sangue representa a vida da alma, porque a palavra sangue significa vida para os antigos. Dar o sangue é dar a vida. Por isso, invocar o sangue de Jesus significa invocar o poder da vida de Jesus que foi derramada. Ela vivifica o nosso sangue sujo de pecado. Por isso, como é que Jesus chega a nós pela água? Pelo batismo, pela confissão. Mas não somente pela água. A palavra de Deus diz, pela água e pelo sangue. Como é que o sangue de Cristo chega até a sua vida? Pelo sacramento da Eucaristia.
Um cristão protestante até pode ser reconhecido e deve ser reconhecido como nosso irmão, como cristão, foi revestido de Cristo. Mas a sua alma, se não se alimentar do corpo e o sangue do Senhor, está escrito em João capítulo 6, quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não vai ter a vida eterna dentro de si. Não vai conseguir conservar a força para vencer as tentações, não vai conseguir vencer o mal e o pecado. É como na nossa vida biológica, se a gente não se nutre, a gente fica fraco, a gente fica desnutrido, a gente fica com a imunidade baixa e a gente não vai desenvolver a potencialidade que Deus nos deu. Assim também um cristão que não comunga com frequência, que não adora a Eucaristia com frequência, que não entendeu que o centro da nossa vida é o Cristo que se fez carne, ele não vai crescer, se desenvolver espiritualmente. Está na palavra. Quem não come a minha carne, não bebe o meu sangue, não vai ter a vida. E quem come a minha carne e bebe o meu sangue vai viver em mim, e eu vou viver nele, assim como eu vivo pelo Pai. Quem me comer vai viver por mim. Está na palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar do sangue de Cristo. Nós precisamos beber desse sangue cotidianamente. Por isso nós rezamos: o pão nosso de cada dia é o corpo e o sangue do Senhor, o nosso alimento. Tenho fome, tenho sede do teu amor, nós cantamos. O Salmo diz: tenho fome, tenho sede de vós, Senhor. Por que sede? Porque nós bebemos da fonte da água viva, que é do coração aberto de Jesus, o sangue e água. Jesus não é espírito. Deus eternamente é espírito. Mas Jesus é a segunda pessoa da Trindade que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é Deus que se fez carne e ele chega até nós por meio da carne. Claro, a carne glorificada, a carne ressuscitada. Ah, mas irmão, Jesus ressuscitou, virou espírito. Tem gente que diz essa heresia. O corpo dele se tornou glorioso, mas é corpo. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu e disse assim para Tomé: toca aqui. Quando Jesus apareceu, antes de Tomé vê-lo, eles disseram: é um fantasma. Ele disse: não, um fantasma não tem carne e osso como eu tenho. Vocês têm alguma coisa para comer? Jesus ressuscitado tem corpo, um corpo glorioso, um corpo que não sofre mais, um corpo que atravessa as paredes, as portas estavam fechadas, Jesus atravessou, um corpo que aparece como jardineiro, aparece como peregrino para os discípulos de Emaús, é glorificado, está acima das leis da natureza, da física, da química. Jesus está divinizado o seu corpo, quer dizer, ele voltou para a glória que ele tinha junto do Pai. Ele se diminuiu como um eclipse, ele se escondeu, continuou sendo Deus, mas a sua glória estava escondida. Mas agora o corpo dele é glorioso, o corpo de Jesus, e é esse corpo glorioso que você recebe, é o sangue glorioso que você recebe. O sangue divino, quer dizer, sangue significa vida, é a vida divina que você recebe nas suas veias, é uma transfusão divina. Pensa que maravilha isso. O preço da sua redenção é a vida de Deus na sua vida. E Jesus vai falar isso. São João diz que não é somente pela água, mas é pela água e pelo sangue. O Apocalipse vai dizer que nós somos vencedores somente pelo sangue de Jesus. E claro, invocar os méritos e o efeito desse sangue sobre nós é algo profundo no mundo espiritual, mas não vale a pena somente invocar espiritualmente o sangue de Jesus, se não temos um contato direto com o próprio sangue de Jesus, material. Ele se fez, vou repetir, no exorcismo o demônio não aguenta essa palavra. O verbo se fez carne, matéria. Deus se fez um de nós. João começa sua carta dizendo: aquilo que os nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram, as nossas mãos apalparam do verbo divino. Ele disse, porque a vida se manifestou e nós tocamos
apalpamos. Então, Deus chega até nós de uma forma visível, sacramental. Isso significa a palavra sacramental. São sinais visíveis que têm um efeito invisível. Jesus estava visivelmente aqui na terra, mas invisivelmente os anjos viam, nós não, que ele era Deus, que o fulgor da glória estava escondido naquela criança em Belém, depois crescendo em Nazaré, fugindo para o Egito. Aquela criança que crescia, aquele homem que sofria na cruz, a glória estava escondida, mas era Deus, mas Deus feito carne. Ele também no sacramento está escondido. Uma vez um estudioso dos santos anjos disse: por que as crianças de Fátima, quando o anjo apareceu e mostrou um pouco da glória de Deus, as crianças ficaram depois mais de meia hora, uma hora assim, estupefatas, não conseguiam voltar para o normal. E nós, quando estamos diante da Eucaristia, não sentimos isso. Porque um anjo, ele não tem o poder que Deus tem de diminuir o efeito da sua glória. Cada anjo tem um efeito diferente, um poder diferente, uma hierarquia diferente. E um anjo muito grandioso, na verdade até um anjo da hierarquia menor, ele tem uma manifestação do poder de Deus ao redor dele. Uma aura de unção, de presença do Espírito Santo. E quando ele se aproxima dos seres humanos, nós ficamos naquele clima, assustados, com a presença de Deus manifesta através do santo anjo. Ora, se aqui na terra, quando uma pessoa é uma pessoa muito santa, a gente sente algo diferente, uma presença de Deus naquela pessoa. Imagina um santo anjo que já está na glória, é algo muito grandioso. Só que na Eucaristia, ele é Deus, e ele tem o poder de ocultar, de esconder a sua majestade, porque senão ninguém suportaria. De tanta alegria, bênção, glória, unção, plenitude, já seria o céu aqui na terra. Por isso foi necessário que ele ocultasse a sua glória. Mas no dia de Corpus Christi nós celebramos não só o corpo de Cristo, é Cristo inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. O sangue está presente, Jesus inteiro, tanto que se uma pessoa receber só a hóstia consagrada, ela recebe Jesus inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. Se uma pessoa receber só uma gotinha do preciosíssimo sangue, ela recebeu o Cristo inteiro, o corpo, o sangue, a alma e a divindade. Mesmo que seja uma partícula pequenininha, mesmo que seja uma gotinha, é o Cristo inteiro. Então nós precisamos dos sacramentos, que nós tocamos. Os protestantes só têm o sacramento do batismo. Eles invocam o sangue de Jesus espiritualmente sobre eles. Mas onde é que está esse sangue? Está na missa, jorrando do coração aberto de Jesus e chega até eles quando eles pedem. Muitas vezes eles pedem mais do que nós católicos. O poder do sangue de Jesus, quando é invocado, os méritos, a eficácia, a unção desse sangue vem até nós. Os anjos derramam até nós. Tem imagens dos anjos segurando o cálice de Cristo e colocando embaixo do coração aberto de Jesus que jorra, porque a vida de Deus chega a nós pelo sangue de Cristo. São os anjos que ministram essa graça espiritualmente, mas fisicamente é preciso que você beba desse sangue. Quando você comunga a Eucaristia, você bebe desse sangue. Houve uma palavra que uma santa chamada Santa Maria Madalena de Pazzi diz, que acontece com você quando você se prepara bem para a comunhão e recebe o corpo e o sangue do Senhor, você é revestido desse sangue. Se você comunga bem, olha o que acontece com a sua alma. Essa é uma das santas, das maiores místicas da igreja. Essa carmelita, Santa Maria Madalena de Pazzi, ela teve várias revelações do Senhor. E ela diz assim: a alma que recebe o sangue do Senhor na Santa Comunhão, o sangue divino, torna-se bela, como se a vestissem preciosamente e tão brilhante e fulgurante, que se pudéssemos vê-la, nós seríamos tentados de adorá-la.
Se você pudesse ver a alma de uma pessoa que recebe, claro, em estado de graça, não em pecado mortal, senão seria um sacrilégio, é a coisa mais horrenda do mundo. Mas se você pudesse ver uma alma que se prepara, que se confessa com frequência, recebendo o corpo e o sangue de Cristo, como ela é revestida de glória, você teria a tentação de adorar a beleza, a grandeza, o esplendor, a majestade de Deus nessa alma. É gloriosa. Essa alma se torna incrivelmente bela. Só no céu nós vamos poder ver isso. Mas essa santa teve essa graça de ver. E ela disse assim: o tempo mais propício, mais apropriado para você crescer no amor de Deus é aquele tempo que segue após a Sagrada Comunhão. Gente, isso é muito tremendo. Imagina uma cachoeira que está caindo sem parar, sem parar. Imagina, e cada vez que você vai nessa cachoeira e leva um recipiente, você enche para trazer para sua casa. Um balde. Se você encher um carro-pipa nessa cachoeira, você vai trazer um carro-pipa. Se você trouxer um recipiente gigantesco, mais do que um caminhão, um carro-pipa é um caminhão, não é? Se você trouxer um bongue cheio dessa água, você vai trazer essa água. Quer dizer, a fonte é inesgotável. Do coração aberto de Jesus agora, nas santas missas, está jorrando graça e misericórdia. Está jorrando sangue e água. A água representa a misericórdia, o sangue representa a graça. E o Espírito Santo está jorrando, está jorrando. Quando você se torna um intercessor, você se une ao seu anjo da guarda para ficar colhendo essas graças. Jesus, eu te peço pelo meu filho, o João. Eu te peço pela minha filha, a Emília. Eu te peço pelo meu sobrinho. Jesus, eu peço uma gota do teu sangue por tal pessoa, pelo meu esposo, pela minha família. O seu anjo junto com você, quando você é um intercessor. Olha o que acontece quando você reza o rosário, quando você reza o terço do combate, terço da misericórdia. Quando você se coloca em postura de oração, o seu anjo começa a trabalhar. E ele vai aos pés da cruz do Senhor, que misticamente está se renovando no Calvário, em cada Santa Missa, e ele recolhe dessa cachoeira de graças, bênçãos, para você e para as almas. Mas especialmente para você é quando você vai no sacramento, quando você vai comungar, quando você vai adorar o santo, fisicamente, se aproximar fisicamente desse sangue. Mas muitas vezes, quando eu era novo, eu via os protestantes invocando o poder desse sangue e os católicos quase não. Embora que quando você reza o terço, você está invocando, você reza o terço da misericórdia, mas é preciso que a gente invoque explicitamente mais, porque é só essa palavra, o sangue de Jesus, já mete medo ao demônio. Gente, num exorcismo o demônio não aguenta quando é invocado o sangue de Jesus. Ele não suporta. O sangue de Jesus é o remédio para todo tipo de mal, de pecado. O sangue de Jesus traz libertação. Deus diz para Santa Maria Madalena de Pazzi que quando uma pessoa invoca o sangue do filho dele, ele diz: eu é que fico devendo para essa pessoa, eu me torno devedor, porque esse sangue repara todos os males, esse sangue alcança todas as graças, esse sangue foi o preço altíssimo, caríssimo, o valor mais alto que foi pago a Deus Pai pelos nossos pecados. Por isso esse sangue toca o coração de Deus. Lá no céu, Jesus é o nosso sacerdote intercessor. Ele está apresentando ao Pai o seu sacrifício do Calvário, mostrando suas chagas. E quando o Pai vê e lembra de todo o sacrifício de amor do Filho, faz essa memória. A Santa Missa é a memória, a atualização do mistério do Calvário. O Pai imagina, vamos trazer para imagens antropomórficas, quer dizer, imagina Deus como se fosse um homem, né? Deus se emociona e começa a chorar. E essas lágrimas banham o mundo inteiro de misericórdia. Usa a sua imaginação. Essas lágrimas brotam do coração aberto de Jesus. Cada vez que a missa é celebrada, o Pai que iria castigar o mundo, iria corrigir, para tirar toda a sujeira, mandar para o inferno quem não está se arrependendo, dá mais uma chance. Sustenta a justiça de Deus com o sangue de Cristo. Por isso, filho, filha, quando você invoca o poder desse sangue sobre a sua vida, isso tem um poder imenso.
São muitos testemunhos no terço do combate, no terço da misericórdia, no rosário. Na hora que é invocado o sangue de Jesus sobre aquela enfermidade, a pessoa testemunha cura. Imagina a semana inteira, hoje é o dia do preciosíssimo sangue, mas é considerado o mês do precioso sangue. Imagina um mês inteiro você invocando esse sangue. Através do exército de São Miguel, Deus está reeducando muitos católicos a voltarem a ter a piedade, a devoção que os santos tinham ao sangue de Jesus. E nesse mês de julho é o mês que Deus vai renovar em você essa devoção. Esse precioso sangue é delicioso. O vinho se torna sangue, mas tem o gosto doce. Nós comungamos nas duas espécies. E, claro, só no sangue ou só no corpo está Cristo inteiro. Está o corpo e o sangue, em um e em outro. Mas o pregador do Papa, o Raniero Cantalamessa, ele vai dizer que quando se manifestam os dois sinais, isso ajuda muito a entrar no mistério da fé. Ajuda muito a mergulhar. Mas como que são pouco cuidadosos vários lugares na Santa Igreja, que estão desobedecendo aquilo que são os documentos da igreja. O Papa João Paulo II disse, desabafando, como ele estava triste, porque em muitos lugares não tinha cuidado com o corpo e o sangue do Senhor. Por isso ele mandou que fizesse um documento na igreja. O dicastério responsável do culto divino fez o que o Papa João Paulo II mandou e fez um documento chamado Redemptionis Sacramentum. Nesse documento é dito que não pode, quando você vai comungar nas duas espécies, o corpo e o sangue, você não pode, a própria pessoa pegar e mergulhar como se fosse self-service. Ele disse que isso já estava em documentos antigos, mas esse documento corrigiu, disse isso é um abuso, isso é horrível, não pode. Tem que comungar das mãos daquele que está dando a comunhão, seja o padre, o bispo, o ministro. E infelizmente na igreja se espalhou esse costume da própria pessoa fazer intinção e comungar. É proibido, está no documento da igreja. Isso é muito triste. Eu não estou dizendo para você brigar com o seu padre, não estou dizendo para você arrumar confusão, não. Mas é importante que o católico conheça e com muita humildade possa conversar e dizer: padre, eu não gostaria de comungar assim, porque a falta de zelo está no documento que não pode. Se é possível comungar na boca ou na mão, não é? Mas o documento diz quando são as duas espécies, não pode comungar na mão. Não, imagina, cair. O Papa João Paulo II faz esse desabafo no documento Ecclesia de Eucaristia e no documento Manem Nobiscum Domine. Ele desabafa, são os dois últimos documentos dele antes de morrer, é um desabafo. Ele diz como dói no coração a falta de zelo com o maior e mais precioso dom que o Senhor nos deu, o seu corpo e o seu sangue. Cair uma gota de sangue no chão por falta de zelo. Os santos diziam: eu preferia perder um pedaço do meu dedo do que deixar cair uma gota do sangue do Senhor. Uma partículazinha do corpo do Senhor é Cristo inteiro. Então, na nossa Santa Igreja, una Santa Católica e Apostólica, é necessário voltar o cuidado. Rezar pelos padres para que tenham cuidado de não passar a manga ali onde está o corpo e o sangue do Senhor, na patena. De purificar, prestar atenção no vento, usar as patenas na hora da comunhão. Gente, é um tesouro muito grande o sangue de Cristo, é o preço máximo que foi pago pela nossa redenção. E você aprender a invocar, a ter devoção a esse sangue, vai cortar o seu purgatório. Existe uma revelação particular das Santas Chagas para Marta Chambon, que diz assim: só de você invocar as chagas e o sangue de Jesus, os seus pecados veniais já vão sendo apagados. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Quando você reza essa oração, Jesus prometeu que Ele vai apagando. Imagina como uma esponja que você passa e vai lavando a louça, você invocando o sangue de Jesus, as chagas de Jesus com frequência.
você vai ficando limpo, vai ficando lavado. E quando, eu não lembro qual é a santa, que ela teve uma visão das irmãs que eram devotas do sangue de Jesus e invocavam o sangue de Jesus antes de comungar. Ela dizia que via essas irmãs banhadas do sangue antes da comunhão. E quando comungava e o sangue fisicamente entrava nelas, era muito mais profundo o efeito na alma delas. E as irmãs que não tinham essa devoção, não tinham o mesmo efeito na hora da comunhão, na hora que o sangue de Cristo fisicamente entrava nelas. Por isso essa devoção é muito importante. Milagres são alcançados. Libertações de demônios eu já vi muitas, pela invocação do poder do sangue de Jesus. O Papa João 23 vai dizer assim: são 3 devoções que devem ser difundidas nesses tempos das mais graves e urgentes necessidades espirituais. É preciso acordar os ânimos dos fiéis, a convicção do valor universal e prático dessas 3 devoções. A devoção do nome de Jesus, do seu sacratíssimo coração e daquela que honra o seu precioso sangue, do Verbo encarnado, derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ócios, documento do Papa, João 23, inde a primis. Ó, se os cristãos refletissem mais frequentemente no paternal aviso do primeiro Papa, primeira carta de São Pedro, capítulo 1, que diz assim: portai-vos com temor durante o tempo do vosso exílio nessa terra, pois sabeis que não foi com coisas perecíveis, isto é, com prata ou ouro que fostes resgatados, mas pelo preço do sangue precioso de Cristo, como um cordeiro sem defeito e sem mácula. Se eles dessem mais solícito ouvido à exortação do apóstolo das gentes, São Paulo, isso é o Papa João 23 dizendo: alguém pagou alto preço pelo vosso resgate, glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. Gente, esse documento do Papa é um documento fantástico, que ele fala do poder e do valor dessa devoção, que os fiéis vão se levantar, vão acordar, e no final ele diz assim, o Papa João 23 vai citar: reflitam no valor infinito desse sangue, verdadeiramente preciosíssimo, do qual só uma gota pode salvar o mundo inteiro, mas ele foi derramado com efusão. O Papa está lembrando o Santo Tomás, uma só gota pode salvar todo mundo e toda a culpa. Os fiéis que dele se aproximarem dignamente receberão mais abundantes frutos, e nutridos do corpo e do sangue de Cristo, tornados participantes do seu poder divino, que fez surgir os mártires ganharam força recebendo esse mesmo corpo e sangue que você. Eles irão ao encontro das lutas cotidianas, dos sacrifícios e até do martírio, se for necessário. Você que recebe, que é devoto, pede o sangue espiritualmente sobre você, sobre os seus, e você comunga bem esse sangue, esse corpo e sangue, você vai ter força nas suas batalhas diárias. E ele termina dizendo, nesse sentido, que fazia dizer São João Crisóstomo, fazia exclamar São João Crisóstomo. Olha que palavra que São João Crisóstomo diz: nós saímos daquela mesa eucarística, como leões, soltando chamas pela boca, tornados terríveis para o demônio. Imagina, tornados terríveis para o demônio, pensando em quem é o nosso chefe e quanto amor ele teve por nós. São João Crisóstomo vai dizer assim: se a porta dos israelitas, marcada com o sangue de um animal, que era prefiguração do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, se aquele sangue fazia o anjo exterminador ir embora, imagina a porta que é os seus lábios, marcados com o sangue de Cristo que você comungou, vai fazer o demônio afastar as léguas. O poder do sangue de Cristo na sua vida é imenso, mas você deve invocá-lo. O seu anjo vai trazer o poder desse sangue sobre a sua vida e sobre aqueles que você intercede. Mas você deve invocá-lo. E esse mês, com o Instituto Hesed, com o Exército de São Miguel, você vai exercitar essa devoção. Você vai invocar e você vai ver os frutos, você vai testemunhar os milagres que vão acontecer pela sua invocação frequente nesse mês do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó precioso sangue, oceano de misericórdia divina, derramai-vos sobre nós.
Preciosíssimo sangue, oferenda mais pura que existe, derramai em nós todas as graças. Preciosíssimo sangue, esperança e refúgio de todos os pecadores que nós somos, reconciliai-nos com o Pai. Preciosíssimo sangue, delícia das almas santas, lavai-nos e purificai-nos. Amém. Essa oração foi revelada por Deus Pai a Santa Catarina de Sena. Ela rezava aos pés do crucifixo. E nós também terminamos esse primeiro dia pedindo que esse sangue divino venha sobre nós e possa nos lavar. Eu te peço que você coloque uma jaculatória aqui nos comentários, pedindo o precioso sangue sobre você, porque quando você faz isso, o teu anjo pode agir. Escreve no comentário que o sangue de Jesus me lave agora, e que o sangue de Jesus, uma só gota, venha sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família. Amém. Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um cristianismo sem ilusões. Precisamos aprender de uma vez por todas que seguir o Cristo